Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e você está ouvindo o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Segunda-feira já tem a primeira parte da caixa preta do BNDES, hein? O pessoal comprou jatinho aí, Hoje tem política e economia, as duas lado a lado aqui no 15 Minutos. Em uma conversa com o repórter Olavo Soares, direto de Brasília, vamos falar do Bolsa Jatinho, que estaria por trás da divulgação daquela lista de empresários, até personalidades que conseguiram financiamento a juros bem baixinhos para comprar aviões no BNDES. As próprias estatais, em alguns momentos, aconteceu um mensalão onde? Nos Correios, o Petrolão, na Petrobras. Então, em algum momento também sofreram intervenções políticas indevidas. Então, está evidente que a sociedade brasileira precisa de recursos na área de saúde, saneamento, educação. Então, essa transformação econômica tem que ser feita. E com o editor Guido Orges, eu vou falar de economia. A gente vai analisar as privatizações que vêm por aí nas estatais federais, depois do anúncio feito pelo governo federal. Vamos lá, então? Será que a recente divulgação da lista de beneficiários com o financiamento para comprar aviões, a já batizada Bolsa Jatinho, teve como objetivo só aumentar a transparência no BNDES ou abrir a caixa preta, um começo da caixa preta do BNDES, como gosta de dizer o presidente Jair Bolsonaro? Ou será que, como dizem por aí, tem mais caroço nesse angu? Aqui no 15 Minutos eu convidei o repórter Olavo Soares, que assina a matéria na Gazeta do Povo e conversa com a gente direto de Brasília para analisar esse assunto. Olavo, a gente já falou aqui em outras conversas que político gosta de eleição, mesmo que seja aí o pessoal da dita nova política, né? Então, será que como pano de fundo desse caso aí dos jatinhos pode estar a eleição lá de 2022? Por que exatamente, hein, Olavo? Bem, olá, Márcio, olá, pessoal. Vou usar uma expressão que você usou no começo, né? Se tem caroço nesse angu. E sim, tem caroço nesse angu, sim, né? O BNDES, a gente se recorda que foi uma questão muito citada pelo Bolsonaro ao longo do período eleitoral. Os apoiadores do presidente falam muito do banco até hoje, que o banco teria sido utilizado para financiar ditaduras, para financiar empresas corruptas, mas essa divulgação recente, ela teve como dois alvos, entre outras pessoas, o governador de São Paulo, João Dória Júnior, e o apresentador Luciano Huck. Ambos foram beneficiados com essa linha de crédito para a compra de jatinhos. E a gente se recorda, né, a gente destaca que o João Dória é um candidatíssimo para suceder o Bolsonaro em 2022, né? O Dória tem feito um movimento de descolamento do Bolsonaro, e o Luciano Huck, ele ensaiou ser candidato em 2018 e ele tem falado novamente em concorrer em 2022. E, recentemente, o Luciano Huck participou de um ato em Vitória, um evento público lá no Espírito Santo, na capital do Espírito Santo, em que ele falou que o Bolsonaro não era um novo capítulo na política, e sim a última etapa do caos, algo nessa linha. E o Bolsonaro chamou o Luciano Huck de parte do caos. Ele falou que eu sou o último capítulo do caos. Então ele faz parte, se ele comprou jatinho, ele faz parte do caos. Então, assim, essa divulgação, ela não foi à toa, né? Não foi ocasional, foi sim parte da estratégia do Bolsonaro de constranger o Luciano Huck e o João Dória, que são possíveis adversários dele em 2022. Pois é, começou cedo, então, todo mundo sabe já que já começou há algum tempo. O próprio presidente Bolsonaro já havia dito em outras oportunidades, já havia sinalizado, né, que quer ser candidato à reeleição. Nós temos, todos nós, um grande desafio pela frente. É entregar em 23 ou 27 um Brasil melhor para quem nos suceder. Mesmo que lá atrás ele tenha dito que não seria, mas ele já também meio que se coloca já nessa disputa desde já, né, Olavo? Exato, ele se coloca. E assim, nesse caso do BNDES, é importante destacar o seguinte, o BNDES, pelo fato da gente ter tido o Brasil governado pelo PT por 13 anos, de 2003 a 2016, o BNDES sempre foi um problema do PT, né? Sempre foi algo relacionado ao PT. Com essa movimentação de agora, o Bolsonaro ele joga no colo do Dória e no colo do Luciano Huck algo que não fazia parte da vida deles. Ele transfere o problema do BNDES para outras pessoas. Aliás, transferir não é bem o verbo, porque o problema continua com o PT, mas o Bolsonaro adiciona mais pessoas para dividir esse bolo, digamos assim, né? Então, é um movimento bem calculado por parte do presidente Bolsonaro. Vamos falar um pouco do mérito dessa questão aí, até pra gente entender, Olavo. Afinal, teve alguma irregularidade nesse caso aí dessas pessoas, empresários, ou no caso aí do Huck também, do Dória, que conseguiram financiamento para comprar o jatinho? Teve alguma coisa irregular nesse processo?
Não, rigorosamente nada de irregular. Isso é importante a gente destacar, né? Porque, assim, embora eu tenha mencionado que o Bolsonaro, ele colocou o Luciano Huck e o Dória como alvos da discussão sobre o BNDES, mas não há menor comparação entre o que houve envolvendo o Dória e o Huck com as outras denúncias relacionadas ao BNDES, de favorecimento de grupos empresariais corruptos, de favorecimento de regimes autoritários, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que aconteceu nesse caso dos jatinhos foi uma linha de crédito feita pelo banco, que, assim, em última instância, quem foi beneficiado por essa linha de crédito não foram os compradores dos jatinhos, e sim a Embraer, a empresa que vendia o jatinho. Qual que era a lógica do BNDES? Ao fornecer essa linha de crédito, o banco ele permitia com que a Embraer tivesse mais compradores, e aí a empresa poderia vender mais, poderia gerar mais empregos em território nacional. Então, assim, essa seria a lógica. A empresa não... os compradores de jatinhos não procurariam empresas do exterior, procurariam uma empresa nacional, e isso seria bom para a economia brasileira. Então, essa foi a lógica. Mas, é claro que a gente pode discutir se isso é benéfico para a economia brasileira ou não, né? E é essa discussão que se instalou na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. Embora a maioria dos deputados entenda que, nesse caso, não há nenhuma corrupção, não há nenhuma irregularidade, pode sim discutir. É correto o BNDES fazer isso? É um bom caminho? É algo positivo para a economia brasileira? É essa questão que ficou colocada. E, Olavo, tem mais uma CPI do BNDES que tá rolando, até a gente não ouve muito falar, né, mas tá rolando uma CPI do BNDES no Congresso? É uma CPI que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Quem presidia é o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. Nosso objetivo único é trazer à tona para os brasileiros um suposto desfalque no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, uma instituição que deveria servir à população e não lesá-la. E assim, é a terceira CPI sobre o BNDES nos últimos anos, né? A gente teve uma no Senado, uma na Câmara, elas ocorreram entre 2015 e 2018, e todas com o mesmo objetivo: vamos esclarecer o BNDES, vamos abrir a caixa preta do BNDES. E assim, a gente até se questiona hoje em dia se realmente tem muita caixa preta para ser aberta mesmo, se é uma verdade, se o BNDES ainda é um lugar obscuro, secreto, ou se já não virou um discurso meio vago, sabe? Às vezes dá o sentimento de que o que era para ser descoberto do BNDES já foi. Mas, por outro lado, cabe destacar que essa CPI atual, embora realmente, como você mencionou, ela não está no foco, ela não está no debate, não se fala muito sobre ela, até porque, vamos destacar que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional como um todo, aliás, tem falado muito mais da reforma da Previdência do que qualquer outro assunto. A CPI tem produzido bastante, tem trabalhado bastante. Ela trouxe para cá, para a Câmara dos Deputados, duas figuras de peso, o Antônio Palocci e o Guido Mantega, né? Dois ex-ministros da Fazenda dos governos petistas. O Guido Mantega continua alinhado com o PT, já o Palocci, nós sabemos, ele rompeu com o PT, tem feito declarações bombásticas acusando Lula, Dilma, outras figuras petistas de corrupção. Enfim, a CPI tem produzido, né? O deputado Macris, ele conversou com a gente, ele falou bastante que a CPI está em alta produtividade, está coletando documentos, produzindo um relatório que vai ser entregue para as autoridades. Mas realmente, assim, não é uma CPI comentada, e essa meta de desvendar a caixa preta do BNDES vai permanecer no radar por algum tempo ainda. Legal. Olavo, obrigado mais uma vez pela conversa aqui no 15 Minutos e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo. O governo federal anuncia uma aceleração no processo das privatizações de estatais. Eu convidei aqui no 15 Minutos o Guido Orges para a gente analisar este assunto, ele que é editor aqui da Gazeta do Povo. O Guido, é só o cumprimento de algo que já se esperava, né, da parte econômica aí do governo Bolsonaro, liderada pelo ministro Paulo Guedes, né, Guido? Olá. Sim, a proposta de privatização de empresas estatais vem desde a campanha eleitoral. O ministro Paulo Guedes, na época da campanha, ele já dizia que queria privatizar tudo. Inclusive, na ideia de privatização original dele, entrariam bancos públicos, Petrobras. E nesse pacote primeiro que eles estão apresentando, o número de empresas ainda é pequeno e não entram essas grandes empresas. Mas algumas, por exemplo, dentre essas que chamam a atenção, por exemplo, os Correios, né? No caso dos Correios é algo novo, não havia nenhum processo em andamento. O ministro Paulo Guedes já tinha falado um tempo atrás, feito a pergunta, quem manda carta hoje em dia?
As pessoas ainda mandam cartas, a gente recebe algumas correspondências, inclusive são obrigatórias de algumas coisas que bancos têm que mandar, alguns órgãos do boletos Estado que a gente mesmo, recebe, né? documento do carro, ele vai pelo correio. O serviço ainda é importante para algumas coisas, né? Vamos privatizar os Correios. Mas é claro que para concorrer num mercado que tem muita empresa privada fazendo entrega, e o grande mercado hoje é de entregas, de pacotes, os Correios têm dificuldade para competir. E a privatização pode abrir caminho para que a empresa receba realmente injeção de capital e possa ser mais ágil, mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, a privatização tem que tomar cuidado para não deixar de assistir das áreas onde o Correio é o único entregador de pacotes. Exatamente, né? Em geral, cidades menores, né? Normalmente cidades menores e mais afastadas, onde o custo de entrega geralmente não é bancado só pela tarifa cobrada pelo Correio. É uma espécie de função social dos Correios até, então, é como um subsídio né? cruzado, que a gente fala, a tarifa de um lugar mais lucrativo subsidia de um lugar menos lucrativo. Que acontece no setor de saneamento, por exemplo, também. Também. Como você faria isso no processo de privatização? Os Correios talvez tivessem que manter a operação em alguns lugares em troca de poder praticar um serviço mais amplo, com preços livres em outros lugares, né? Eu não sei também se o governo abriria a mão de participar da empresa de alguma forma, mantendo, por exemplo, um percentual de 40, até 49% do capital dessa empresa. Agora, uma coisa que é comum também nesses casos é que não é fácil, né? Quer dizer, tem todo um processo, não é simplesmente você decidir que vai privatizar, tem todo um processo político, inclusive envolvendo o Congresso. Claro, se fosse isso, a Eletrobras já tinha sido vendida 2 anos atrás, quando o governo Temer anunciou, e foi muito tempo de negociação, a resistência no Congresso foi muito grande, a privatização da Eletrobras. Nem é uma privatização completa, mas acabaria com o cabide de emprego. A Eletrobras ela tem muitas subsidiárias, principalmente nas regiões do Norte e Nordeste, e elas são disputadíssimas pelos deputados e senadores. Várias indicações políticas, tem muita né? indicação política lá dentro, e a resistência a qualquer mudança é muito grande. Que é importante mostrar que os recursos necessários para o sistema Eletrobras está sendo retirado dos investimentos em educação, dos investimentos em saúde, dos investimentos em infraestrutura, está sendo retirado, né, das despesas que podem transformar a vida das pessoas. Isso vai acontecer nos Correios também e vai acontecer nessas outras empresas. Existem algumas empresas de transporte que são locais, regionais, e a gente até não entende por que o governo federal tem participação numa empresa lá de transporte, em alguma capital, mas isso foi construído com capital federal, o governo federal continuou sócio dessa empresa e não foi feita a privatização. Com certeza vai haver gente desses estados ou cidades onde tem esses estatais reclamando que, de repente, não tem mais aqueles cargos para indicar o diretor ou o presidente de uma estatal ali. O governo, o Leviatã estatal brasileiro, começa a transferir esse encargo para o capital privado. Temos aí 20, 30 anos de investimento privado à frente para reacender a economia brasileira. E para fechar até, Guido, mais ou menos nessa linha, o que eu ia perguntar é isso, né? O que é exatamente o governo federal ou o ministro Paulo Guedes, essa equipe econômica, com as privatizações? O que pretende? Acho que tem 2 aspectos principais. O primeiro é de uma visão da função do Estado. Assim, é uma visão mais liberal da equipe do ministro Paulo Guedes, que entende que o Estado não deve ser empresário. O Estado, como empresário, ele é um mau empresário. Geralmente, as empresas estatais são menos produtivas do que uma empresa privada, e geralmente, pelo menos essas estatais que a gente está vendo, é possível haver a prestação do serviço para uma empresa privada da mesma forma, com muito mais eficiência, né? Então, aí acho que é o outro ponto que tem a ver com contas públicas. No momento, fazer a privatização pode ajudar o governo a abater um pouco da dívida que cresceu muito nos últimos anos, e você tendo uma receita extraordinária, você consegue abater e manter a dívida pública controlada até haver o crescimento econômico no prazo mais longo, né? Então, você tem um ganho de produtividade de um lado que ajuda a economia a andar um pouquinho mais rápido, você tem mais investimentos em alguns setores que poderiam ter tido investimento e o governo não tinha capacidade para fazer isso. A gente viu isso em aeroportos, né? Sim. A Infraero é uma empresa que cuidava de todos os aeroportos do país, não tinha condições financeiras para fazer todos os investimentos, e quando a gente viu a iniciativa privada assumindo alguns aeroportos, esses investimentos aconteceram. A gente viu aeroportos como Guarulhos, que foi construída uma área inteira nova em pouco tempo, e já o serviço melhora bastante.
Então, você tem um ganho de lado de investimento, maior eficiência econômica, e também o Estado deixa de perder dinheiro, reduz sua dívida, tem um ganho financeiro para o Estado também. Todos os detalhes sobre esse processo aí de aceleração das privatizações você acompanha também na Gazeta do Povo. Guido, obrigado. Até a próxima. Legal, obrigado. Esse foi mais um episódio do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E não esqueça, hein, para ter muito mais informação sobre tudo isso, é só você assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!